Bruno é de Portugal, uma longa história do Ministério Sal da Terra com a Europa, em especial com Portugal e com o Reino Unido, né? Agora, nesse momento, o Rafa está aí ainda? Não, o Rafa já teve que ir, né? Rafa está lá, um grande amigo nosso, fazendo parte do conselho da Igreja Casa das Cidades, da qual Bruno faz parte. E nós estamos tendo o privilégio de ter o Bruno, o João vai estar com a gente na segunda reunião, vieram para o nosso encontro de pastores e líderes, e nós aproveitamos para explorar um pouco do Bruno aqui agora pela manhã. Suzete está com a gente também, seja bem-vinda. Eles fazem parte de uma comunidade em Lisboa que se chama Casa das Cidades. E eu posso dizer, dada a minha sensibilidade de quem vem de fora, que é uma igreja, uma comunidade, um grupo que se reúne de maneira muito, como é que eu posso dizer? De maneira muito relevante, né? Às vezes em que eu estive lá, me senti muito bem, me senti de fato em casa, mas eu acho que eu sou suspeito para falar isso, mas eu vi várias outras pessoas se sentindo da mesma forma, se sentindo em casa. E esse é o meu convite. Se sinta em casa também entre nós e compartilhe o que Deus te entregou aí com toda a liberdade e tranquilidade. Obrigado, Cláudio. E bom dia a todos. É assim uma alegria, privilégio de poder conhecer-vos e estar aqui presente realmente no Brasil. Eu antigamente ouvia falar, agora conheci face a face e conheci os irmãos e tem sido assim uns dias bonitos, impactantes, de muita descoberta. Vim com a Suzete, nós temos dois meninos, a Carolina e o Pedro, e tem sido realmente fantástico passar estes dias aqui. Temos sido acompanhados por uns anfitriões maravilhosos, a Leoniamias e a Raquel, que nos têm apresentado o país e a família. Já conhecemos a esfirra quente, espetacular, como é que se chama? O enroladinho de queijo, e hoje fui apresentado aqui pelo pastor Paulo, que foi um ato criminoso, apresentou-me ao queijo coalho com mel, e que eu agora não sei o que vou fazer, como é que eu vou viver sem isso em Portugal, vai ser complicado. Então, muito obrigado por nos receberem, é realmente uma alegria estar aqui, conhecer tantos irmãos, conhecer tantas realidades diferentes. Tivemos a oportunidade na quinta-feira de visitar, juntamente com a Raquel, a missão Sal da Terra, perceber em Uberlândia o quão interventiva pode ser a ação da igreja na cidade. E durante este tempo encontrei alguns amigos que já conhecia, alguns que estão aqui e que me fazem imediatamente sentir em casa quando os vejo. Encontrei irmãos, mas encontrei também um amigo que conheci em Portugal já há 2 anos atrás, creio eu, o Carlão, pastor da Igreja Farol, que creio que os irmãos aqui conhecem bem também. Ele sabe que eu gosto de poesia, então ofereceu-me alguma poesia brasileira. E eu trouxe aqui para partilhar com os irmãos um poema da Adélia Prado, uma mineira, nascida numa cidade chamada Divinópolis. Então eu gostaria, posso ler agora? Este poema chama-se A Catecúmena. A Catecúmena, na linguagem mais do universo católico, um catecúmeno é alguém que está a fazer um processo de aprendizagem, discipulado, para vir a ser batizado. Diz assim: se o que está prometido é a carne incorruptível, é isso mesmo que eu quero, disse. E acrescentou: mais o sol numa tarde com tanajuras, o vestido amarelo com desenhos semelhando urubus, um par de asas em maio e, imprescindível, multiplicado ao infinito, o momento em que palavra alguma serviu à perturbação do amor. Assim quero, venha a nós o vosso reino. Os doutores da lei, estranhados de fé tão ávida, disseram delicadamente: vamos olhar a possibilidade de uma nova exegese deste texto. Assim fizeram. Ela foi admitida, com reservas.
E vivemos dias, eu creio, em que a Igreja precisa de fazer realmente uma nova exegese do Evangelho e entender a sua vocação e a sua missão. A Adélia expressava aqui com este texto, com esta poesia, com este poema tão bonito, o desejo de uma eternidade não ausente da perfeição desta realidade, ou da perfeição que era suposto existir nesta realidade. Muitas vezes, ao longo dos séculos, a Igreja tem desenvolvido uma visão escapista do Evangelho. Eu sou cristão e o meu maior desejo, a minha grande esperança é um dia eu ser levado daqui para fora para um lugar perfeito que é o céu. Então eu vivo desligado deste mundo porque eu tenho uma outra casa em vista. No entanto, a mensagem do Evangelho é um pouco diferente. Paulo dizia que a grande esperança do cristão, do Filho de Deus, é a ressurreição. Mas não é uma ressurreição no céu. É uma ressurreição nesta terra, neste lugar onde Deus nos criou para existir e cuidar. Então a grande esperança do cristão não é sair daqui, sair da terra para o céu, mas é ver a terra ser engolida pelo céu. Aquilo que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, usando também algumas palavras do apóstolo Paulo. E é disto que eu gostaria de falar um pouco nestes minutos, do quão importante é nos dias que vivemos a Igreja entender a sua vocação. Às vezes ouvimos coisas como as que já ouvimos esta manhã, Setembro Amarelo, ou os casos de abuso infantil, coisas que nos trazem desconforto, poderão fazer-nos pensar, então, mas é para isto que eu venho à igreja? Não é suposto eu vir aqui para ouvir coisas que levantam o meu espírito e me fazem sentir bem e alegre? Não exatamente. Eu acho que o objetivo principal de nos encontrarmos é lembrarmos uns aos outros de quem somos e de qual a nossa vocação, qual a nossa missão nesta terra. E Deus não nos chamou para vivermos ausentes das dores do nosso mundo. Não sei se já aconteceu alguma vez convosco, algumas vezes olhar para as notícias, Cláudio, é recorrente, porque hoje em dia somos assim atropelados por notícias avassaladoras o tempo inteiro, de questões que parece que nos esmagam e que não sentimos, não encontramos em nós recursos minimamente para resolver as guerras, as catástrofes, as coisas como ouvimos esta manhã. E às vezes a minha oração é: Senhor, vem depressa, onde estás? Vem depressa, porque este mundo está perdido, está louco, está desesperado. E sempre a resposta que eu ouço a seguir é: Bruno, então vai. Não estejas à espera que eu venha, vai. Porque afinal somos corpo de Cristo. Afinal é suposto que esta esperança para o mundo seja encontrada em Cristo, que está na terra, por meio da sua igreja, por meio do seu corpo. E ao pensar em tudo isto, eu lembrava-me da história de um homem simples na Bíblia chamado Neemias, um simples copeiro no palácio de um imperador, Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele pertencia assim já a várias gerações de um povo que havia sido exilado da sua terra e escravizado no Império Persa. Estamos a falar dos judeus. Não sei se conhecerão assim bem a história, mas assim rapidamente, fruto de muita desobediência e fruto de muita rebelião, Deus acabou por entregar Jerusalém e o povo de Israel
aos babilónicos, ao Império Babilónico, que mais tarde foi ocupado, a Babilónia foi ocupada e conquistada pelo Império Persa. E a determinada altura, um grande imperador da Pérsia, ele diz assim, eu vou ler, porque eu acho que as palavras são relevantes. Estamos a falar de Ciro II, Ciro o Grande. E em Esdras, no capítulo 1, diz assim: no primeiro ano em que Ciro reinou na Pérsia, o Senhor cumpriu o que tinha anunciado pela boca do profeta Jeremias. Inspirou Ciro a publicar um decreto que foi dado a conhecer de viva voz e por escrito em toda a parte do seu império. Dizia o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, declara: o Senhor, Deus do céu, ou Jeová, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra. Até à altura nunca havia sido visto sobre a terra um império com a dimensão que tinha este império. Nada que se comparasse sequer na extensão, no poder. E ele continua a dizer: e encarregou-me, vejam, isto é incrível, a consciência que este homem tinha, e encarregou-me de lhe reconstruir o seu templo em Jerusalém, cidade situada na Judeia. Que Deus esteja com todos os meus súbditos que pertencem ao seu povo e que adoram este Deus. Que voltem a Jerusalém para lá reconstruírem o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que ali é adorado. E todos os judeus do meu reino que quiserem regressar devem ser ajudados pelos habitantes das localidades onde se encontram com prata, ouro, gado e tudo mais que for preciso, e bem assim com ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E assim começa um processo que demora cerca de 100 anos, ao longo de várias gerações, em que há 3 vagas de retornados por decreto do imperador Ciro, que regressam a Jerusalém. A primeira vaga foi liderada por Zorobabel, com o sacerdote Jesua. A segunda vaga foi liderada por Esdras, um sacerdote também. E a terceira, já no final, liderada por este homem que eu gostava que pensássemos acerca dele juntos nesta manhã, chamado Neemias. Então, no tempo de Neemias, já alguns imperadores depois de Ciro, já estávamos em Artaxerxes, ele recebe notícias do seu povo em Jerusalém. E ele ouve dizer que é verdade, o templo foi reconstruído, o culto a Deus, todos os preceitos foram reinstituídos, houve um ressurgimento de todos os preceitos que envolviam o culto de Deus em Jerusalém, mas havia alguma coisa que o perturbou imensamente. As muralhas da cidade estavam destruídas e qualquer pessoa entrava, roubava, o seu povo sofria, o seu povo estava em grande dificuldade. E diz que aquilo o comoveu profundamente e que ele orou ao Deus do céu. E esta é uma expressão que vamos ouvir muito neste contexto, o Deus do céu. E o Deus do céu, naquele contexto, no contexto do Império Persa, é o que eles entendiam como sendo o Deus acima de todos os deuses, o Deus que está acima de todas as divindades, não existe ninguém acima dele. E o imperador Ciro, que fez o decreto, entendia ser este o Deus de Israel. Eu acho isto maravilhoso, mas não temos tempo para ir por aí. Gostava de pensar neste pormenor. Então estamos aqui já passados 80 anos deste decreto aproximadamente, e este homem, Neemias, comove-se profundamente ao ouvir do estado da sua cidade. E no seu coração ele sente que deve fazer alguma coisa. E num determinado dia, enquanto servia o imperador reparou que, ao contrário daquilo que era costume e ao contrário daquilo que era suposto e expectável, Neemias estava de semblante caído, estava triste. E não era suposto. Quem servia diante do imperador era suposto
estar de semblante alegre, bem disposto, afinal estava numa posição de privilégio no Império. Servia no lugar mais seguro do Império, no lugar de maior prestígio. Que razões poderia haver para um homem como Neemias, que podia ser qualquer pessoa no Império? Ele servia na casa, ele servia na mesa do imperador. Mas ele estava de semblante caído, ele estava triste, e o imperador perguntou-lhe: o que é que se passa contigo? Porquê esse semblante? E ele encheu-se de coragem e disse-lhe: olha, soube que o lugar onde estão sepultados os meus antepassados tem as muralhas destruídas, e soube que o meu povo sofre injustiça e abusos dos povos à volta, e eu não consigo ficar indiferente a isso. E depois faz um pedido ousado, depois de ter pedido coragem ao Deus dos céus. E diz: permite-me ir até Jerusalém a reconstruir as muralhas da minha cidade. E Deus tocou o coração daquele homem e disse: então vai, olha, nomeie-te governador. Vai. E ele ainda fez mais alguns pedidos ousados. Pediu um salvo-conduto para poder passar pelas terras, e ainda pediu madeira da floresta do rei para poder reconstruir as portas da cidade. E assim foi. Um simples copeiro no palácio do rei, do imperador, tornou-se governador, porque colocou o bem-estar e a liberdade da sua cidade acima do seu bem-estar e da sua liberdade. E ele empreende então uma viagem e chega até à sua cidade. E era este texto que eu gostaria de convidar agora os irmãos a lerem comigo, a lermos juntos. Se tiverem a vossa Bíblia, podemos abrir juntamente no livro de Neemias, no capítulo 2. Vamos ler dos versos 11 ao 16 para já, e eu peço que depois, se possível, mantenham a vossa Bíblia aberta. Vamos ler aqui por certos. E diz assim então, do verso 11 ao 16. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite. Vamos dar aqui atenção aos detalhes, que eles são curiosos e fazem muita diferença. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até à porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava a fazer, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Até aqui, para já. Neemias, como governador destacado, ele tinha já uma série de homens ao seu comando. E ele tinha chegado a uma cidade que era a cidade do seu povo. Mas ele escolheu não informar ninguém pormenorizadamente do que é que estava ali a fazer. Ele tinha uma missão que era a sua missão. Ele queria inspecionar cautelosamente o estado real da cidade. Ele queria olhar
para perceber o quão comprometida estava a segurança, as estruturas, as muralhas daquela cidade. E ele foi extremamente diligente na sua avaliação do real estado das muralhas. Não quis ser influenciado nem por excesso, nem por defeito. Não queria informações insufladas, nem insuficientes. Ele queria saber exatamente o que se passava. Porquê? Havia inimigos ao redor que não queriam o avanço daquela obra. E havia também, ao mesmo tempo, um povo desmoralizado que não acreditava nessa possibilidade. Então ele não mandou que alguém fosse ver por ele. Não contratou ninguém. Não pagou a ninguém e disse, olha, vai lá ver por mim, faz-me um relatório. Não, ele entendeu, esta é a minha responsabilidade. Este é o meu povo. Eu quero ir e ver por mim mesmo. Ele não queria ter uma relação antissética com o Estado, com a situação da sua cidade, do seu mundo. Ele queria envolver-se profundamente e para isso ele precisava de ver realmente o que se passava. Eu gostava de dizer assim rapidamente que nós não podemos produzir mudanças reais nem na nossa vida, nem no mundo à nossa volta, sublimando a realidade, fingindo que não está a acontecer, olhando à distância, pagando a alguém para ir ver por nós e para fazer por nós. Nós precisamos de nos envolver com o mundo em que estamos, com a nossa cidade, com a cidade que Deus nos deu como responsabilidade. Eles tinham consciência que os responsáveis pela situação em que se encontravam, ele e os judeus, de uma forma geral, tinham consciência de que os responsáveis pela situação terrível em que se encontravam não eram os seus inimigos no local, o tal de Tobias e Sambalat, homens poderosos com poder na região, não era o imperador persa sequer o responsável por aquela situação, nem tampouco eram os seus deuses, os deuses dos persas. Foram eles mesmos que desprezaram a aliança com a qual o Deus dos céus os honrara. Jeová havia separado o povo de Israel como sua propriedade particular, relacionando-se diretamente com ele, sem intermediários. O povo, na linguagem dos profetas, que é uma linguagem forte, havia-se comportado reiteradamente como uma prostituta, conspurcando-se com outros cultos e práticas abomináveis a Deus. Vejam a linguagem que Neemias usa. É certo que tu fostes justo, ó Deus, em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com lealdade, ao passo que nós fizemos o mal. Os nossos reis e os nossos chefes, os nossos sacerdotes, os nossos antepassados não puseram em prática a tua lei, não atenderam aos teus preceitos e advertências que lhes deste. No seu reino, apesar dos muitos bens que lhes deste e da terra grande e fértil que lhes entregaste, não te prestaram culto, nem abandonaram as suas más ações. Hoje somos escravos neste mesmo país que deste aos nossos antepassados, para se alimentarem dos seus frutos e dos seus bens. A terra é fértil, mas os seus produtos são para os reis estrangeiros, que nos impuseste por causa dos nossos pecados. São eles, de facto, que dispõem à vontade das nossas pessoas, vejam o quão agressivo isto é, e dos nossos animais. Encontramo-nos numa grande tribulação. Então, irmãos, deixem-me dizer assim, enquanto continuarmos a culpar o diabo e as pessoas à nossa volta de tudo o que está errado e continuarmos de braços cruzados, nada mudará. Precisamos de orar, é certo, mas para que, acima de tudo, nesse nosso envolvimento com a verdade, ao nos misturarmos, ao nos fazermos um com a verdade, esta verdade que é para ser conhecida mais do que sabida, que os nossos olhos sejam abertos para a realidade e o nosso coração para a responsabilidade. Vejam esta linguagem que o apóstolo João usava na carta que escrevia para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te a que compres do meu ouro para seres rico, roupas brancas para te vestires e não te sentires envergonhado da tua nudez,
e remédio, colírio para os teus olhos, de modo a que possas ver. Aqueles que eu amo, corrijo-os com rigor. Sê, portanto, aplicado e arrepende-te. Esta igreja, que era uma igreja que vivia numa cidade que exportava algumas coisas de valor tremendo para todo o Império. Agora estamos a falar do Império Romano. Havia um linho da cidade preciosíssimo, que era exportado dali para todo o Império. Havia um colírio para os olhos que curava a cegueira, que era exportado. E ele dizia: vocês consideram que têm tanto, mas vocês precisam de ser vestidos com outras vestes, com outra roupa. Vocês precisam dos vossos olhos abertos para perceberem a realidade. Então, assim rapidamente dizer, parte da nossa chamada enquanto igreja, enquanto cristãos, é termos os nossos olhos abertos para a realidade. Nós não fomos chamados para nos fecharmos dentro de 4 paredes e nos isolarmos, nos ausentarmos da nossa responsabilidade para com o mundo que nos rodeia. Quando nós nos encontramos, outra vez, é para nos lembrarmos uns aos outros de quem somos e de qual a minha responsabilidade para com o mundo à minha volta. Nós podemos dizer: mas o que é que eu posso fazer? Eu sou um simples copeiro no palácio do imperador. Não é o que tu podes fazer, é o que Deus quer fazer por intermédio de ti. E para aquilo que Deus quer fazer, não há limite. Então precisamos de enfrentar a nossa própria culpa, a nossa dificuldade de caráter, a nossa passividade e, confiando em Deus, meter mãos à obra, arrependendo-nos, como dizia o texto, e mudando de direção, fazendo diferente. Eu não sei se os irmãos aqui usam esta expressão. Nós costumamos, lá em Portugal, usar esta expressão, meter as mãos na massa. Ou seja, sujarmos as mãos, envolvermos com o trabalho. Temos aqui uma série de irmãos, pelo que eu sei, que trabalham na construção. Aqui tem um nome diferente. Bom, não sei, as empresas de construção, eu já percebi que tem, é construtores mesmo. Então, este é o nome desta mensagem: construtores de uma nova realidade. É isso que Deus nos chamou para ser, construtores de uma nova realidade. E um construtor tem que pôr as mãos na massa, tem que se envolver com o trabalho, tem que se envolver com aquilo que está a acontecer. Então, nesse sentido, gostava de vos convidar a ler mais 2 versos. E diz assim, no verso 17 e depois no verso 18. Ainda em Neemias, né? Ainda em Neemias, peço desculpa. Neemias 2. Cláudio, Qual verso? se me quiser, se sentir a necessidade de me interromper e acrescentar alguma coisa, por favor. Tá, João. Por favor. 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Será que não podemos dizer o mesmo acerca do mundo que nos rodeia? E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que também não fiquemos mais nesta situação humilhante. Interessante, não é? Este homem que vivia não apenas entre muralhas, vivia num palácio rico, abastado e seguro. Ele faz-se um com o povo desta cidade. Ele entende aquele povo como o seu povo, a cidade como a sua cidade, as ruínas como as suas ruínas, a miséria como a sua miséria. Ele diz: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Ele considerava aquela humilhação a sua humilhação. Não era a humilhação dos outros, era a sua humilhação. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto.
Este homem fez alguma coisa muito bonita. Depois de ter ouvido Deus, ele levou essa palavra de Deus àquela cidade. E ele deu início a um projeto que a sociedade abraçou. Ele foi um líder, um verdadeiro líder. Ele mostrou uma direção. Ele disse: venham, vamos fazer juntos. Eu sou um convosco. Vamos construir, vamos restaurar juntos as muralhas da nossa cidade. Então, desde o princípio, Deus, podendo fazer tudo sozinho, escolhe fazer tudo com companhia. Deus escolhe desde sempre operar por meio dos seus filhos, os seus representantes legais, e não em substituição deles. E eu acho isto maravilhoso, lindíssimo. Nós podemos ver isto logo lá no princípio com Adão. Adão, dá-te o nome aos animais. Adão, Eva, governem em meu nome. Podemos ver isto com a conquista da terra prometida. Deus podia ter mandado aquelas muralhas abaixo e dito: agora entrem. Mas ele não. Deus fez-los participantes do processo. Um exemplo bem mais terra a terra. Quando Deus tem aquele encontro com Paulo, quando Jesus tem aquele primeiro encontro com Paulo, e lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus podia-se ter revelado completamente ali, entregue a missão a Paulo e dito: agora vai e começa. Podia-lhe ter feito ali um download místico, sobrenatural de informação e dizer: agora estás preparado, vai e faz. Mas não, o que é que Jesus disse a Paulo? Olha, vais a tal cidade falar com um tal de Ananias e ele te dirá o que deves fazer. Deus sempre escolhe amigos. Deus sempre escolhe companheiros. Deus sempre escolhe filhos por quem escolhe se revelar, se manifestar e fazer a sua obra. Então Deus está à minha espera, Deus está à tua espera. Deus quer encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que saibam quem são em todo o tempo e em todo o lugar. Essa é a nossa vocação. Somos filhos. Então somos chamados a ter olhos abertos, mas também as mãos na massa. Deus não nos infantiliza. Precisamos de crescer e assumir a responsabilidade. Eu vou dizer outra vez, precisamos de crescer, amadurecer e assumir responsabilidade. Há um tempo para ser filhos e há um tempo para sermos pais. Amém? Amém. Amém. A obra teria que ser feita por eles. Vamos pensar, Deus não poderia sobrenaturalmente estalar os dedos, falar uma palavra e aquelas muralhas aparecerem feitas? Deus poderia ou não poderia fazer isso? Claro que sim. Mas não é assim que Deus trabalha. E eles tiveram que meter mãos à obra. A obra teria que ser feita por eles, com a força e a proteção de Deus, é certo, mas por eles. E há muito para ser feito hoje. Se nós tivermos os olhos abertos, nós percebemos que há muito para ser feito e que Deus conta comigo, Deus conta contigo. E isto é significativo, escutem. Depois de restaurado o templo e o culto, é suposto que o povo de Deus assuma responsabilidade pela cidade e restaure as suas muralhas. O templo já está reconstruído, o culto já está em funcionamento. Agora precisamos de olhar à volta e perceber qual a expressão que os filhos de Deus precisam de ter no mundo, na cidade. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que um dia será plena, um dia será total, mas nós somos chamados desde já, desde hoje, a entender a nossa vocação e a nossa missão. Deixem-me dizer assim, Neemias não era um príncipe de linhagem real, como Zorobabel, que era descendente de Davi. Neemias não era tão pouco um sacerdote como Jesua ou como Esdras. Quem era Neemias? Era um copeiro
Um funcionário público, exatamente, que assumiu a sua missão de restaurar as muralhas da cidade. Moveu-se de íntima compaixão e disse: eu tenho alguma coisa a ver com isto. É o meu povo, é a minha família, é a minha cidade, são todos aqueles por quem Cristo deu a sua vida na cruz. Eu tenho alguma coisa a ver com isto. É para isto que o Senhor nos chama nos dias que vivemos. É para isto que estamos onde estamos. Para assumir responsabilidade pela nossa cidade. Sempre que nós nos propomos a fazer alguma coisa pela cidade, vamos ouvir vozes desencorajadoras. Porque, é verdade, há um inimigo que não tem qualquer interesse na reconstrução dessas muralhas. Antes, pelo contrário. Mas vamos ler juntos aqui os 2 últimos versos. Estamos quase aqui a chegar ao fim. Versos 19 e 20. Neemias 2, 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. O inimigo vai nos querer fazer sentir ridículos e dizer: mas quem és tu? Quem és tu, ó miserável pequenino, para conseguires fazer alguma coisa em relação a isso? Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Estão-se rebelando contra o rei? Vocês querem mudar a ordem natural das coisas? É assim que é suposto o mundo estar. E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos. Os servos de quem? Do Deus dos céus. O Deus que não tem outro superior a Ele. O Deus que, com uma palavra, faz tudo acontecer. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Esta é a nossa terra. Esta é a nossa responsabilidade. Este é o reino sobre o qual Deus nos colocou responsáveis. E é isto que um filho de Deus diz: esta é a minha terra. Este é o meu planeta. Este é o povo, este é o mundo que Deus me deu para cuidar. Eu tenho uma responsabilidade aqui. Eu tenho alguma coisa a ver. Eu tenho tudo a ver com este mundo. Porque eu sou um filho de Deus. A fé, como diz a palavra, vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O risco da overdose de más notícias em loop que nós ouvimos hoje em dia, e às vezes é uma coisa mesmo doentia, porque quando acontece uma catástrofe, os canais de notícias repetem aquilo em loop o dia inteiro. E nós somos alimentados de pessimismo, de desencorajamento, de más notícias, de catástrofe. E isso faz-nos sentir pequeninos. Isso faz-nos sentir impotentes. Isso faz-nos sentir incapazes de fazer o que quer que seja. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pergunta que temos que fazer é: o que é que domina a nossa mente? O que é que nós estamos a escutar? As expectativas da realidade humana ou a esperança que nos oferece o Evangelho? Sobre que palavra caminhamos? Caminhamos em fé ou caminhamos em medo? Conheci uma família, bom, eu já tinha ouvido falar deles, mas tive a oportunidade de os conhecer pessoalmente. Uma família de Recife, o Rodrigo e a sua família, que há cerca de um ano atrás decidiram adotar 4 crianças. Não tinham filhos e adotaram 4 crianças, porque se moveram de compaixão. E eu dizia para ele: Rodrigo, isso ou é loucura ou é fé.
Uma das duas tem que ser. E ele disse, se calhar é uma das duas, se calhar é as duas juntas, tem que ser as duas juntas. Mas é disto que estamos a falar. Que escolhas vamos fazer em relação à desgraça e à destruição ao nosso redor? O que é que vamos fazer para manifestar a natureza de Deus, para manifestar o amor de Deus, para manifestar quem Deus é no nosso mundo, no meu mundo, no mundo que está ao alcance da minha mão, naquilo que eu posso tocar? Que responsabilidades estou eu a assumir? Precisamos de ouvir a palavra que encoraja, a palavra que nos lembra quem somos e a palavra daquele que luta por nós e através de nós, que faz novas todas as coisas. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. O que escutamos afeta inevitavelmente aquilo que falamos. E o que sai da nossa boca pode matar ou pode dar vida, pode roubar ou pode entregar esperança. Então nós precisamos nos alimentar constantemente da voz de Deus, da palavra de Deus. E não é da palavra de Deus também neste sentido que estamos aqui a ouvir alguém partilhar uma pregação. É mais do que isso, é escutar intimamente, constantemente, esta voz que nos renova, que nos alimenta, que nos lembra quem somos. E essa voz escutámo-la na presença do Pai, escutámo-la também quando encontramos o Pai uns nos outros. E quando encontramos o Senhor uns nos outros. E nos encorajamos. E nos corrigimos. E nos lembramos uns aos outros. Então não estamos a falar de sublimar a realidade, mas sujeitá-la à verdade. Se escutarmos a palavra de Deus, falaremos a palavra de Deus. A sua palavra não apenas chama à existência, mas sustenta todas as coisas. Não é apenas transmissão de informação, mas infusão de vida. Alguém escreveu, e muito bem, que Deus falando é Deus agindo. Que Deus possa falar e agir por meio de nós. Não estamos a falar de palavras mágicas, nem de amuletos. Falamos de palavra vivida, palavra misturada connosco, que nos transforma. E palavra que assim sai de nós e transforma o mundo à nossa volta. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por esta oportunidade de partilhar convosco, de vos conhecer. Amém. Bênção. Obrigado. Amém. Sabe, Bruno, às vezes a nossa distância cultural em relação a algumas questões nos distanciam daquilo que a realidade poderia nos ensinar. Então, por exemplo, quando nós olhamos para essa história e vemos um povo se preocupando com a construção de um muro, isso é tão distante da nossa cultura que a gente meio que se distancia das verdades que nós poderíamos aprender a respeito daquilo. É bom que a gente saiba que, para aquele momento, para aquela história, construir o muro era caracterizar... Era caracterizar aquele povo como nação, como Estado. Então, veja, não é simplesmente pegar tijolo e colocar um em cima do outro, para simplesmente fechar, como a gente fecha um condomínio fechado aqui. Construir aqueles muros era caracterizar aquele povo novamente como povo. E aí eu quero parar nesse ponto com vocês. Dado que a nossa distância cultural é muito grande e a gente mistura cultura com realidades arquetípicas, fico pensando, né? Esse povo sofreu pressões dos egípcios, esse povo sofreu pressões dos assírios, como você disse, dos babilônios e agora dos persas. E elas são diferentes, mas todas elas têm um único objetivo, aquilo que você comentou, Paulo Júnior comentou agora há pouco. A pressão que os egípcios exerciam sobre aquele povo era uma pressão no sentido de escravizá-los. A pressão que os assírios exerciam sobre aquele povo era no sentido de misturá-los, fazer com que eles fossem um povo todo misturado, né? O que dá origem aos samaritanos mais adiante. Os babilônios exerceram outro tipo de pressão, é a pressão do tipo assim: vem morar entre nós, receba a nossa educação e seja alguém aqui entre nós. A pressão dos persas é um tanto quanto diferente, e essa é mais sutil.
Nós estamos vivendo um momento dos persas, um momento em que já há raízes do zoroastrismo, do confucionismo na China. Então, o pensamento muda nesse momento. Interessante, quando você lê o Édito de Ciro, né, esse movimento de libertação dos judeus, não era um movimento só de libertação dos judeus. O mesmo édito que foi dado aos judeus com o nome de Jeová, de Senhor, foi dado também aos outros povos. Como quem diz assim, vocês são todos iguais. Volta, reconstrói. Todas as pressões exercidas, quer seja pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônios e pelos persas, é para que eles tivessem dúvida a respeito de quem eles eram. Isso era para mexer através da escravidão, através da mistura, através da compra, ou através da simples liberação como quem é um igual ao outro, para no final das contas a nossa identidade ser mexida, para que nós tenhamos dúvidas a respeito de quem nós somos. E ao ter dúvidas a respeito de quem nós somos, nós não colocamos a mão na massa, né? Como você comentou. Vamos orar? O Bruno vai ter que sair rápido, porque ele vai daqui para 90, vai compartilhar lá. Então não estranhe que ele vai ter que sair mais rápido um pouquinho com a Suzete, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você já quiser sair. Vou liberar aí. Amém. Só fazer uma pergunta, que dá tempo dele escutar essa pergunta. Eu estava meditando, como é que eu, Paulo Júnior, vou colocar para mim mesmo um desafio com base na palavra que eu recebi do meu irmão Bruno, que está percorrendo aí. Depois você vai lá em Neemias e veja que ele faz uma trajetória pedagógica. Ele entra pela porta do vale, vai até na fonte do esterco e descobre que não há caminho na porta da bênção até a fonte do rei. Hoje nós estamos chegando em alguns lugares nesse país que você consegue chegar na fonte do esterco, mas não há caminho no portal da bênção em direção à fonte do rei. E aí a pergunta que eu quero colocar para mim mesmo: nós estamos ainda à procura do que falta para começar uma transformação nesse país, ou temos o suficiente para assumir a responsabilidade? Nós ainda estamos procurando o que falta para cada um, para ter a vida que a gente acha que merece, ou já temos o suficiente para assumir a responsabilidade? Eu quero pedir licença para orar sobre isso. Eu acho que a gente ainda está iludido procurando o que falta, em vez de saber que já temos o suficiente para começar uma transformação, para assumir a responsabilidade. Pai, muito obrigado, porque muitas vezes a gente ainda está trabalhando pelo que falta e não assumindo a responsabilidade de, a partir do que o Senhor já nos deu, começar uma transformação. Ó Deus, a desgraça está tanta que a gente entra pela porta do vale e chega na fonte do esterco, mas a gente não consegue atravessar a porta da bênção para chegar na fonte do rei. Esse caminho foi obstruído. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que nossos corações e mentes sejam iluminados essa manhã, para que todos nós possamos entender que há aqui nesse lugar o suficiente para começar uma transformação na cidade, no país e no mundo, Pai. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Uma boa semana para todos. Vamos em paz.